Benvenuti novamente. É um prazer, é uma alegria, uma honra. Eu sou Andrea Bottoni, vocês já sabem. Bem, pode ser que nem todo mundo sabe. E hoje estou com Lilian Liang. É isso mesmo, Lilian Liang. Conta um pouco de você. De onde vem Liang? Liang é um sobrenome chinês. Não diria que é um Silva, mas talvez um Souza. E acho que meus pais queriam que eu fosse artista e me deram esse nome, né? Lilian Liang, parece nome de artista. É isso mesmo. Os planos não deram certo e eu virei jornalista, trabalho com saúde e tenho especialização no envelhecimento. Então, eu hoje sou muito dedicada às causas da longevidade, escrevo muito sobre isso. Já faz uma década que eu estou dedicada a esse tema e cada dia aprendo mais com os idosos, né? Porque o Brasil está envelhecendo cada vez mais e a gente tem um contato muito grande com essa população 60 a mais e é um aprendizado todo dia. Então, um pouco do que eu sou. Obrigado, Lilian. Vou te fazer uma pergunta de algo que eu já sei, mas que pode ser interessante para vocês, e por isso eu vou perguntar. E depois, nessa sua fala inicial, você me despertou uma coisa que já vou te perguntar depois. Ai, que medo. Me fala uma coisa, você viveu 2 anos e trabalhou onde? Passei 2 anos na África do Sul, eu trabalhava como repórter e depois editora de uma agência de notícias dedicada à AIDS. É uma agência de notícias da ONU e eu cobria a AIDS na África lusófona. Então, eu escrevia sobre Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Foram 2 anos bastante intensos, porque não foi que eu peguei o auge da epidemia, porque o auge da epidemia foi final dos anos 80, começo dos anos 90, quando tinha aquela capa da Veja que saiu Cazuza, quando ele estava muito mal já. Então eu não peguei essa época, eu peguei uma fase posterior da epidemia, mas com ainda muito preconceito, ainda muito desconhecimento, o acesso a antirretrovirais ainda era difícil. Então foi uma experiência muito, muito intensa, assim, de mudança de perspectiva mesmo, de como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga a vida. Foi realmente uma experiência que mudou minha vida. E aí, a partir daquela experiência, eu me tornei um pouco jornalista barra ativista, porque a questão da AIDS, ela é muito multifacetada, né? Então, a gente está falando de feminismo, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de acesso a medicamentos, a gente está falando de políticas públicas. Isso, como jornalista, é um prato cheio, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, depois dessa experiência, eu falei, eu quero fazer uma coisa que me dê essa adrenalina, que me deixe motivada desse jeito. E, por incrível que pareça, encontrei isso no envelhecimento, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas você trabalha com velhinho, né? Como é que trabalhar com envelhecimento pode te dar essa adrenalina? A gente dá, porque é realmente também uma área multifacetada, em que você fala de diversos temas e que não se esgotam. E hoje ainda mais, né? Porque tem tantos desdobramentos, a gente vê hoje envelhecimento nas capas de jornal. Quando eu comecei, imagina, envelhecimento estava lá, era uma notinha bem pequenininha, no último caderno do jornal. E hoje a gente está tendo grandes discussões sobre essa temática. Então, não sei se eu desviei do assunto, mas você fez colocações. A experiência na África me trouxe para onde eu estou hoje. No meu entendimento, para mim, você fez colocações bem profundas. Eu vou te dizer o que você teve, por isso, uma experiência que obviamente te mudou, não sei se exatamente te mudou, mas que te ajudou a evoluir, a ampliar a sua visão técnico, profissionalmente, mas também imagino e sinto come pessoa, perché você usou na palavra, eu me tornei meglio ativista, ou seja, perché você, entre aspas, abraça a causa. Você acredita, tanto você acreditava naquele momento específico que você trabalhou
sediada, se eu entendi bem, na África do Sul, Isso, trabalhando com a realidade dos países na África de língua portuguesa, correto? Sobre uma determinada temática, mas também isso te permitiu também de se confrontar com outras culturas, com um outro jeito de viver, com outras experiências de vidas, com outras vivências. E já já você complementa, é óbvio, por favor. E isso te permitiu também, guardando as devidas diferenças, de entender e de se aprofundar dentro desta nova temática que mais ou menos é a gerontologia. sim, eu sempre digo que assim, ser jornalista é você aprender todos os dias, né? Porque se você está numa redação, hoje o editor fala, vai lá cobrir a reunião na prefeitura e amanhã você vai lá cobrir um crime, né? Então você, ser jornalista, você tem que ter esse jogo de cintura, né? Você tem que ir aprendendo. E eu tenho o privilégio de poder me aprofundar nas temáticas, né? Então, essa experiência na África, quando eu cheguei lá, eu escrevia, na época não tinha ainda, acho que o Facebook tinha acabado de nascer, então Era eu tudo tinha, incipiente, era tudo vamos dizer. incipiente, então assim, eu tinha um mailing de amigos, porque era tudo tão novo e eu precisava bater bola com alguém sobre aquelas coisas que eu estava vendo. Então, por exemplo, pessoas que são expulsas de casa porque são diagnosticadas com HIV, porque a família não consegue aceitar um familiar que não tem nem a doença, né? Ele tem só o vírus, positivo. né? Ou, por exemplo, a gente ficava sabendo que muitos meninos ficavam infectados com HIV porque eles passavam por um ritual de circuncisão, só que a pessoa usava a mesma faca. E aí isso ajudava a espalhar. Então, assim, eram tantas informações novas, era tudo porque era uma mistura de cultura com antropologia, e eu ficava assim, mas gente, não sei nem processar isso aqui, né? E aí eu escrevia muito, tinha essa lista de e-mails e o povo era bombardeado com as experiências que eu tinha lá. Mas, assim, o que mais me fascina no jornalismo, e que talvez tenha me aproximado também da saúde, é a questão do ouvir histórias, né? Então, do poder ouvir histórias. Eu sou muito fã do Oliver Sacks, eu não sei se vocês conhecem, o Oliver Sacks era um neurologista britânico. Quem não assistiu Tempo de Despertar, assista. É um filme incrível com o Robin Williams e o De Niro. E o Robin Williams faz o papel do Oliver Sacks, que é o médico que escreveu O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, A Ilha dos Daltônicos. É um cara muito incrível, assim. E eu era fascinada com o trabalho dele porque ele conseguia trazer casos médicos, mas contando a história daquela pessoa. A pessoa não era uma doença, a pessoa tinha uma biografia, a pessoa era uma pessoa, e calhava dela ter daltonismo, ou calhava dela ter aquela agnosia, por exemplo, né? E aí eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando ele veio para o Brasil. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que é a medicina e a literatura, elas são muito juntas, porque elas contam histórias. Elas só contam histórias de um jeito diferente, mas elas contam histórias. E foi por isso que, assim, o jornalismo e a medicina convergiram um pouco para mim, nesse sentido. E aí, vivi tudo isso na África, voltei para o Brasil, caí no envelhecimento, e é isso, eu tenho a possibilidade de ouvir histórias e contar histórias. E, assim, idosos são pessoas que têm muitas histórias para contar, né? E eu tenho o privilégio de poder sentar e escutar muitas delas, e contar muitas delas, e ser modificado por elas. Então, é realmente um privilégio. E come isso, por isso te vejo e percebo, sinto, come isso reverbera em você, tanto no papel técnico de jornalista, inclusive de dar voz ou de as histórias, mas também de pessoa, pelo privilégio, eu entendo, que você tem de interagir com pessoas que frequentemente têm bastante história. E aí eu gostaria
che você abordasse para nós um pouco o conceito de história de biografia, vamos dizer, no? Dentro daquilo que você faz, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua vivência. Mas também vou voltar lá no início, quando você se apresentou. E você falou do seu sobrenome. E realmente, Lilian Liang, a primeira vez que eu li o seu nome, falei, boh, me rimetto una pessoa, sabe? Pensei mesmo, nome d'artista, realmente te giuro, isso como princesa, sabe? Aí me conheceu se decepcionou. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu já tive o privilégio de fazer eventos junto com a Lilian, certo? Sobre a temática. Si chama de slow medicine, mas é muito mais do que medicine, é uma abordagem sempre essa na saúde, mas que também, se a gente quiser ampliar, deveria ser uma slow life, ou seja, um estilo de vida um pouco mais conectado com o momento presente, um pouco menos sempre, um pouco mais sem pressa. Mas voltando por isso ao início, você disse do seu sobrenome que aqui seria tipo, se não Silva, um Souza, ou seja, você deixou entender que é um sobrenome famoso lá, vamos dizer, bastante usado. Não famoso, mas isso. Mas enfim, frequente. Isso. Me fala uma coisa, os seus pais vieram para cá? Sim, meu pai veio pra cá em 68, veio tentar a vida aqui no Brasil, mas ele namorava minha mãe na época. Ele falou, ó, tô indo pro Brasil, me espera, ela tinha 18 anos. E aí ele veio pro Brasil e ficou 5 anos, curtindo a vida doidado e trocando cartas com a minha mãe e tal. E aí minha mãe, quando fez 23 anos, falou, escuta, ou você vem pra cá, a gente casa e eu vou pro Brasil com você, ou a gente termina, porque não tem sentido, eu já tô 5 anos aqui esperando você. Aí meu pai, que não era bobo nem nada, voltou para Taiwan, casou com a minha mãe e aí eles vieram para cá juntos. Então, meu pai já sabia um pouco de português, minha mãe chegou aqui 5 anos depois, em 73. Entendi. Mas por isso, quando sua mãe veio já com seu pai. Sim. Perché ele foi para lá, casaram lá e voltaram, no caso dele, voltou para o Brasil junto com sua mãe, Isso. que era a primeira vez que vinha para casa. Isso. Mas ela não veio sozinha, veio Não. já casada com ele, os dois vieram para casa, certo? Por isso está aqui, olha só isso, desculpe, que história, certo? Entendeu? É isso com certeza não, porque não sei, mas imagino que isso também faz parte da sua história, da sua identidade. Por isso, olha, desse pouco tempo, uma cultura que está lá, bem longe geograficamente, vamos dizer, do Brasil. Você compartilhou conosco a experiência que você teve na África, não? Outra cultura, outro ambiente e também da experiência técnico-profissional. Imagino que tudo isso também entre na gerontologia e naquilo que você faz como profissional, como jornalista séria, responsável, preparada, mas também como pessoa que tem uma história e que tem uma bibliografia e que carrega coisas, por exemplo, não? Da cultura, da genética, da vivência, por exemplo, de seus pais e de uma outra cultura que está dentro de você, mesmo você tendo nascido e vivido, não? No Brasil, em São Paulo, correto? Sim. Toda essa vivência, né, eu acho que quando eu era pequena, eu tinha... Fazendo muitas confissões aqui. Quando eu era pequena, eu tinha um pouco de vergonha de ser chinesa, porque eu vivia num país onde num país onde todo mundo é ocidental, e aí meus pais não me ajudaram e me colocaram num colégio alemão. Então, assim, eu era cercada por pessoas loiras, de olho azul, e tinha eu, né? Assim, bem chinesinha, nerd, de óculos, tocava piano e tal, assim, bem o estereótipo da criança oriental, né? Então eu tinha um pouco de vergonha dessa minha bagagem, né? Da minha história. E com o passar do tempo eu fui entendendo que, na verdade, era um privilégio, né? Eu ter vindo de uma cultura chinesa, de estar aqui no Brasil, aprendendo uma outra cultura também,
e estar num colégio alemão, e depois ir para a África. Então, tudo isso me torna uma pessoa muito mais sensível às diferenças culturais, às diferenças biográficas, porque eu consigo identificar por que isso acontece desse jeito com essa pessoa nesse contexto. Então, tem uma pessoa muito importante no envelhecimento, o Dr. Alexandre Kalash, que foi quem criou o conceito de envelhecimento ativo dentro da Organização Mundial da Saúde, e ele fez uma pessoa que, enfim, dita as tendências, né, no envelhecimento aqui no Brasil, e ele fez uma parceria com a Folha, que era uma coluna que chamava Como Chegar Bem aos 100, porque a Folha fazia 100 anos, e aí ele, como especialista em longevidade, tem toda essa bagagem, e ele chamou algumas pessoas para escrever junto com ele nessa coluna. E eu propus de escrever sobre o envelhecimento de imigrantes. Por quê? Porque o envelhecimento do imigrante, ele é carregado de tudo isso, dessa história que ele traz de outro lugar, dessa biografia que ele construiu em outro lugar, mas que foi começada num país de origem. Então, toda essa minha história, toda essa minha trajetória me ajuda hoje no meu trabalho como jornalista especializada em questões de longevidade e envelhecimento a ter um olhar um pouco mais apurado, eu diria, para as histórias que estão acontecendo no envelhecimento, para os idosos que estão envelhecendo fora dos seus países de origem. Porque a minha avó, por exemplo, os meus avós vieram para cá com 60 anos já. Eles nunca aprenderam a falar português. Eles não sabiam pegar um ônibus. Eles não tinham nenhuma rede aqui no Brasil. Não é que ele podia ir no vizinho e tomar um café com o vizinho. Eles não tinham ninguém aqui. Eles só tinham os filhos que vieram para cá. O envelhecimento deles foi muito diferente do envelhecimento que a minha mãe está tendo, como alguém que veio um pouco mais jovem, mas que ainda fala com muito sotaque. Meu pai morreu falando 18, porque para ele fazia sentido, era 16, 17, 18, 19. Então ele nunca falou 18, meu pai morreu falando 18, né? Então são pessoas que vieram para cá um pouco mais jovens, mas que tiveram outro tipo de envelhecimento. Entende? Então, eu acho que isso me permite também olhar para o envelhecimento e as histórias que acontecem dentro dele de uma outra maneira, com uma outra percepção. E eu procuro trazer isso para a minha cobertura. Gratidão pela partilha, é emocionante, porque eu entendi por isso que seus avós, depois de anos, também vieram para cá. Você compartilhou por isso dentro da sua mesma família, do seu núcleo, está certo? Realmente realidades, histórias e percepções bem diferentes, apesar que todo mundo vinha do mesmo lugar, mas em outros contextos, em outros momentos. E aí você falou que isso te permite de ter um olhar, às vezes, um pouco mais aberto. Mas eu gostaria de te perguntar, também provavelmente com menos preconceitos. Em que sentido? O fato que você estudou em uma escola, se confrontou, teve alguma dificuldade, mas depois viu que isso te tornou, entre aspas, um pouco mais rica, um pouco mais aberta. E que eu reparo às vezes, na vida como ela é, em qualquer tipo de situação, a gente já rotula. Tipo, você vê um negócio e já pensa como será, mas na realidade pode ser completamente diferente. E a mesma coisa que pode eventualmente te incomodar, pode também te dar abertura de se abrir. E sinto que em você está presente por isso, entre aspas, uma maior abertura e também uma maior curiosidade. E aí você já me responde. Aí eu te pergunto também, isso às vezes também, quando a gente rotula, por exemplo, determinadas faixas etárias. Tanto de um lado, que tipo, já deu, já viveram, que ainda é muita coisa para acontecer. Quanto do outro lado, que agora está certo para, de repente, ser idoso
tem que ser super ativo, fazer a maratona ou se jogar de paraquedas, está certo que isso também pode ser, mas que às vezes a gente pode pegar novamente como exemplos coisas que confundem. Faz sentido um pouco aquilo que estou te falando? Sim, isso é uma coisa que a gente tem observado na mídia e não precisa nem ser muito tempo. Desde que eu comecei no envelhecimento até agora, a gente já vê sim um aumento na cobertura dessa temática, né, na grande imprensa. Isso. Mas a gente vê essa mudança na forma como o idoso é retratado. Então, quando eu comecei, o idoso era sinônimo de doença, idoso é sinônimo de decadência, idoso é sinônimo de fica aí no cantinho porque agora você não consegue mais produzir nada, você não vai conseguir mais contribuir com a sociedade. Ao longo do tempo, isso foi mudando, porque as coisas acontecem de forma pendular, né? Então a gente saiu de um extremo, que era o idoso é sinônimo de doença, para o outro extremo, que é assim, cara, o idoso legal, o envelhecimento bom, é aquele que você surfa, você corre 50 maratonas por ano, e aí você pula de paraquedas, e aí você tem 50 namoradas. E não é nada disso. O envelhecimento, como a vida, ele é variado. As pessoas são variadas e elas envelhecem de formas variadas. Então é muito difícil a gente rotular um processo amplo como esse. Então, quando a gente fala do idoso, que aqui no Brasil é 60 a mais, pô, com 60 a mais, até hoje, a galera tá vivendo até os 85, são 25 anos. Então, a pessoa de 60 não é igual a pessoa de 70, não é igual a pessoa de 80. A pessoa de 60 que envelheceu na periferia não é a mesma pessoa que envelheceu em Higienópolis. Então, assim, a gente está falando de uma série de fatores que influenciam nesse envelhecimento. Então, quando a gente rotula e fala, não, o envelhecimento bom é aquele que o idoso pula de paraquedas e surfa, você não está ajudando nessa discussão, né? Que é um pouco a mesma coisa, quem é da minha época vai saber, vai lembrar da revista Capricho. A revista Capricho era uma revista para adolescentes, para meninas adolescentes. E na Capricho eram sempre aquelas modelos magérrimas, assim, loiras e bonitas e tal. E eu olhava para aquela Capricho e falava, eu nunca vou ser como elas. Eu nunca vou ser como elas. E isso gera uma frustração, porque assim, eu nunca vou ser como elas, mas eu era super legal também, só que eu não conseguia ver isso em mim. Então, muitas vezes, o idoso está olhando para essa cobertura e falando, mas gente, não pula de paraquedas nunca. Não, surf, mas deve ter tubarão aí, eu não vou surfar de jeito nenhum. Então, assim, você gera uma expectativa, você cria um estereótipo e você frustra o idoso, que acha que não está envelhecendo de uma maneira boa, e muitas vezes está. Muitas vezes ele está aprendendo a, sei lá, falar inglês, né? A minha mãe, por exemplo, ela, durante a pandemia, ela resolveu que ela ia aprender inglês no YouTube. Então ela entrava em canais em que o professor era chinês e ensinava inglês em chinês. E ela estava aprendendo, porque minha irmã não mora no Brasil, meu cunhado é suíço, e aí às vezes tem uma dificuldade de linguagem e ela quer ir para a Suíça visitá-la. E que língua que ela vai falar? Alemão não vou aprender agora, então eu vou aprender inglês. Então assim, o idoso está lá aprendendo alguma coisa, ele vê a família toda semana, ele está com uma boa alimentação, mas ele não pula de paraquedas. Então o envelhecimento é ruim porque eu não estou pulando de paraquedas. Entende? Então o problema do rótulo é esse, que você cria um estereótipo que é inalcançável, porque as velhices são diversas. São diversas. Eu te fiz esta pergunta de uma forma muito intuitiva e você explorou muito bem, muito obrigado. Porque na verdade, às vezes a gente faz, não só, pelo amor de Deus, novamente como sempre falo, a intenção aqui não é fazer nenhuma polêmica, mas gerar reflexões e estimular um olhar aberto. Não só no jornalismo, naquele sensacionalismo, mas reflita um pouco, às vezes, o nosso jeito de viver ou de encarar a vida. Porque se passou tipo nesses estereótipos, do lado ao lado oposto. Antes, já deu o que tinha que dar. Agora tem que pular de paraquedas, que na realidade pouco jovem pula de paraquedas, não é só que pouco idoso pula de paraquedas, quero dizer, é a vida para ser plena,
não precisa exclusivamente pular de paraquedas, pode fazer um monte de outras coisas que te dão satisfação, que você se sente bem, se sente melhor e se sente conectado. E realmente, pensando em tudo aquilo que você compartilhou até agora, realmente me parece mesmo que esta área da longevidade que você cobra tua como jornalista e como curiosa, até um pouco como ativista, te permite tudo isso, porque você necessariamente tem que se conectar com a sua história, com a sua identidade, com outros, e ser aberta e não rotular. Não que isso não vale para outras áreas, mas com certeza vale muito bem para esta área. É isso mesmo? Sim, sim, é isso mesmo. Todas essas vivências me ajudam a cobrir melhor a minha área, né? E quando a gente fala do idoso, a gente está falando de uma pessoa que tem no mínimo 60 anos de vida, né? E aí, essa pessoa tem muita coisa para ensinar para gente, não necessariamente academicamente, né? Uma pessoa que... Tipo sabedoria. Sabedoria. A história, não? Um carroceiro de 60 anos tem muita coisa para me ensinar, né? Então, eu vejo como um privilégio imenso poder ter essa bagagem que eu tenho e poder usar para trazer essas diversas velhices, sabe? Eu tive um professor no mestrado que falava que ser jornalista é você ter uma licença vitalícia para poder bater na casa das pessoas e falar assim: me explica um pouco mais sobre isso, me fala um pouquinho sobre você. E eu acho que essa é a maior alegria de ser jornalista, sabe? E como alguém que tem toda essa vivência, que tem essa licença vitalícia para fazer perguntas e que atua com idosos, que são pessoas que não só têm histórias muito incríveis para contar, mas têm a necessidade de ser escutadas, é a conjunção perfeita de fatores. Assim, todas as estrelas se alinharam e eu consegui achar o lugar perfeito onde eu quero estar. Vou concluir. Olha que ela disse, as estrelas. Eu estava olhando nos seus olhos, e os seus olhos brilham, certo? Ela falou estrelas, achei interessantíssimo, certo? E de fato, dá para perceber claramente, acredito que vocês também consigam perceber, o seu entusiasmo, o seu interesse, realmente o seu propósito. E isso tem tudo a ver com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar, com uma vida melhor, certo? É aí que posso dizer, espero que vocês tenham aproveitado, espero que faça sentido, e da minha parte eu posso só te dizer uma palavra síntese: gratidão. Eu que agradeço, doutor André. É um privilégio estar aqui conversando com você. Muito obrigada.